Eu sou Vitor Sales Pinheiro e vou refletir com vocês sobre a crise da cultura que, no fundo, nos faz desconfiar profundamente de um projeto de vida boa. Porque a ética é exatamente a ciência da vida boa. É a reflexão filosófica, sistemática, sobre os aspectos que realizam a pessoa humana. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar a vocês é a ética como uma disciplina filosófica. Eu sou professor de filosofia e eu considero que toda a proposta que o Dr. Ítalo tem feito nas suas redes sociais e no seu trabalho pedagógico em geral tem um alcance filosófico. Tem um alcance filosófico porque ele é, em primeiro lugar, crítico e, em segundo lugar, propositivo. Ele é crítico porque ele reconhece a insuficiência e a inconsistência e a fragilidade das versões contemporâneas de vida boa, que não realizam a pessoa humana, que não satisfazem a pessoa humana, que não geram exatamente a felicidade, que é o objeto fundamental da ética. E ele é propositivo porque ele tenta resgatar uma sabedoria clássica ou uma sabedoria tradicional. E é isso que eu vou tentar fazer e assim que eu vou tentar contribuir com vocês. Tanto quanto a ética, a psicologia também é uma disciplina filosófica, mas que, na modernidade, tentou se dissociar e se separar da sua mãe, filosofia, aderindo a uma nova forma de conhecimento, de pensamento e de prática, que é a ciência. Então há uma tensão em toda a nossa reflexão aqui entre a filosofia e a ciência. Porque a filosofia também é ciência, a filosofia também é um tipo de conhecimento da verdade. Só que a ciência tenta reduzir o escopo do conhecimento a uma dimensão material, tangível, sensível ou empírica, a fim de conhecê-lo por completo. E o objeto da psicologia, por definição, a psique, a alma humana, não se pode conhecer apenas pelas suas manifestações sensíveis. Então a gente está no âmbito aqui da linguagem simbólica, que também pode ser chamada de cultura. Não é possível compreender a alma humana sem a cultura humana na qual ela sempre está inserida. Portanto, essa reflexão sobre ética e sobre a psicologia moral, que pertence à ética, ela deve estar enquadrada num horizonte da cultura. E a cultura contemporânea, a cultura atual, que a gente pode também chamar de pós-moderna, está em crise. Aliás, a cultura moderna, ela se caracteriza como sendo uma crise, uma ruptura, uma mudança. E claro, para a gente entender uma mudança, a gente precisa entender de onde ela parte, com o que ela rompe, de que ela se separa e para onde ela aponta e para onde ela gostaria de ir. E entre muitas caracterizações possíveis da cultura moderna, uma delas se sobressai. É uma cultura do indivíduo, é uma cultura individualista, uma cultura que valoriza e promove a liberdade individual como fator de realização do indivíduo. Liberdade em relação a quê? Liberdade em relação às instituições que antes estruturavam e orientavam a pessoa humana na vida. Principalmente a tradição, principalmente a experiência do passado. Em instituições como a família, a religião, o Estado, a cultura no sentido estrito das músicas, da literatura. E o indivíduo livre, ele fica desorientado e perdido. Este é o primeiro ponto que eu queria passar com vocês como ponto de partida. Esse módulo de filosofia da cultura, portanto, no interior da qual há uma filosofia moral, parte da crise da cultura como crise de sentido. A cultura, na expressão de um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, é o mapa da vida. Uma pessoa culta não é uma pessoa necessariamente erudita. Não é uma pessoa que sabe outras línguas, que conhece a música clássica, que conhece a literatura antiga. Não é necessariamente isso. A cultura é quando a pessoa tem uma linguagem capaz de interpretar a contento os fenômenos ao seu redor. Só que essa linguagem é uma linguagem normativa. E isso é muito importante de ser dito. Isto é uma linguagem que não só descreve as coisas tais como elas são, mas percebe o horizonte de realização final delas, a sua realização ótima, o seu aperfeiçoamento. E no caso da psicologia, a ética concerne não só a descrever os fenômenos internos
e as motivações e os movimentos interiores da pessoa, mas também o seu modo funcional, o seu modo harmônico, o seu modo pleno de realização das faculdades. De modo que a crise de sentido cultural é quando as pessoas não têm linguagem suficiente para interpretar e para conhecer o mundo ao seu redor e principalmente se autoconhecer. Porque a finalidade da psicologia é a mesma finalidade da filosofia, que é o autoconhecimento. Como é que se dá o autoconhecimento? E mesmo um filósofo muito distanciado da tradição clássica que eu vou apresentar, como Jacques Lacan, falava que se sentia um herdeiro de Sócrates, exatamente porque propunha um autoconhecimento pela maiêutica, pela provocação que um terapeuta, ao perguntar sistematicamente, partejando ideias ou afetos, sentimentos que o analisando tinha já no interior da sua alma, mas que não poderiam vir à tona, não poderiam ser gestados sem o influxo externo de um interlocutor privilegiado. A crise do sentido é quando não há linguagem capaz de decifrar esse mistério. E aqui é um ponto muito importante do estatuto epistemológico da psicologia clássica. A ciência tende a considerar o mundo como um problema a ser solucionado. Então pensem na matemática, que é a rainha das ciências. Então você tem uma equação que tem um resultado objetivo. E quando a gente conhece as normas da matemática, as regras, a gramática da matemática, a gente consegue solucionar, desde equações mais simples até equações mais complexas. Se vocês estão me vendo e ouvindo agora, saibam que a tecnologia audiovisual e da internet é uma grande projeção da matemática numa escala infinitesimal, que permite a captura de som, que permite a captura de imagem, que permite a transmissão pela banda larga e assim por diante. Então há uma série de problemas que ela precisa resolver. Como é que eu consigo transmitir o som e a imagem de uma pessoa distante no tempo e no espaço de outra? Bem, isso é um problema. A tecnologia mobiliza toda a ciência e resolve esse problema. Como é que eu consigo mandar um homem para a Lua? Isso aqui é um problema de tipo astronáutico. Bem, a gente resolveu esse problema. A civilização encontrou um modo de estudar a gravitação, de estudar a locomoção, de estudar uma série de elementos e consegue levar o homem à Lua. Em relação à alma humana, ela nunca será reduzida simplesmente a um problema que pode ser resolvido matematicamente, que pode ser resolvido de um modo simplesmente orgânico. Embora os problemas orgânicos existem, e esses podem ser resolvidos no nível orgânico e devem ser enfrentados no nível orgânico. Agora, a alma humana tem um aspecto de mistério, tem um aspecto de insondabilidade. Heráclito de Éfeso, um dos grandes filósofos da antiguidade, dizia: procurareis os confins da alma e não os encontrareis. Porque a alma, na dimensão intelectual e na dimensão afetiva, ela é infinita. Ela é inexorável. Ela é absolutamente inabarcável pela própria alma humana, pelo próprio pensamento humano. Santo Agostinho, por exemplo, um dos fundadores da psicologia profunda, dizia que eu só poderia conhecer a minha alma se eu pudesse me ver como Deus me vê. Porque a minha alma é praticamente do tamanho de Deus. Então eu precisaria de um escopo infinito, eu precisaria de um horizonte infinito de intelecção para conhecer alguma coisa de inesgotável, de irredutível e de inexorável, que é a alma humana. Diferente, portanto, do corpo, que tem uma limitação e que tem um funcionamento material e orgânico. Então a gente vai ver isso com calma, os níveis ou as dimensões da alma humana nessa antropologia maior. Mas que fique claro que a linguagem que a cultura estabelece para interpretar esse fenômeno precisa estar, de algum modo, proporcional ao objeto da alma. E essa proporcionalidade significa que a gente tem que ter uma linguagem que não se reduz à linguagem científica, que não se reduz à linguagem lógico-matemática. Porque a alma, repito, não é um objeto lógico-matemático. Portanto, e a gente vai ver isso com calma numa aula seguinte, eu estou apenas traçando o mapa introdutório geral, portanto, o cientificismo ou o positivismo, que é a redução do conhecimento humano à forma ou à baliza das ciências naturais, das ciências lógico-matemáticas, é uma das crises das ciências humanas em geral.
dentro da qual a própria psicologia. E por isso a gente precisa ter um horizonte mais amplo de reflexão. Por isso a filosofia é tão benfazeja às ciências humanas em geral. Porque a filosofia é uma anciã que tem experiência de vida, por assim dizer, e já atravessou uma série de crises culturais, já atravessou uma série de dilemas, e ela é uma ciência aberta à linguagem simbólica da cultura. Por isso, é extremamente importante que nós estejamos sempre muito atentos à cultura, muito atentos às linguagens que são utilizadas para exprimir, para interpretar a alma humana e para interpretar os fenômenos morais em geral. Tá? E eu queria começar, então, lendo para vocês um trecho que me parece absolutamente eloquente da crise de sentido. Um trecho do conto Os Sobreviventes, do Caio Fernando Abreu, que é um dos escritores proeminentes da contracultura brasileira da década de 1980. Alguém que é comparado ao Renato Russo e ao Cazuza na música. Alguém que sofre uma grande crise existencial e um grande sentimento de exílio e de inadequação e de incapacidade de inserção social funcional, e alguém que sofre muito profundamente uma crise e que tem a capacidade de descrevê-la literariamente como o herdeiro que foi de Clarice Lispector. Então vejam, muitas vezes os pacientes de vocês, muitas vezes as pessoas a quem vocês gostariam de ajudar, os familiares ou os amigos, não têm palavras para descrever o que está se passando no seu interior. Por isso, a cultura também tem um papel fundamental de apresentar e fornecer uma série de símbolos e signos eloquentes e transparentes destas experiências. Por isso a filosofia da cultura que eu proponho a vocês precisa recorrer constantemente a essas representações culturais. Então vejam o que diz o Caio Fernando Abreu, não é ele mesmo, o eu lírico do conto Os Sobreviventes, para que vocês percebam o ponto de partida do relativismo moral absoluto, de que nós partimos na nossa crise da cultura. Já li tudo, cara. Tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou só esse nó no peito. Agora faço o quê? Não é plágio do Pessoa, não, mas em cada canto do meu quarto tem uma imagem de Buda, uma mãe de Oxum, outra de Jesusinho, um pôster de Freud, às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda, jogo sal grosso nos cantos, não te peço solução nenhuma. Ora, não me venhas com autoconhecimentos redentores, já sei tudo de mim, tomei mais de 50 ácidos, fiz 6 anos de análise, já pirei de clínica, lembra? Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o que. Quando eu li este conto pela primeira vez, há cerca de 15 anos, eu estudava sistematicamente um autor que vai ser muito importante para o nosso curso, que é o Friedrich Nietzsche, que, a meu ver, foi quem mais bem percebeu, foi quem melhor percebeu o esvaziamento de todos os valores e a indiferença substancial entre os valores. E se os valores todos se equivalem, não há norte, não há sul, não há leste, não há oeste, não há mapa. E nós nos sentimos absolutamente perdidos. E o resultado é um estado blasé, passivo, de tanto faz. A vida perde por completo o seu sentido. Porque as nossas ações não realizam mais valores que satisfazem a nossa natureza. A felicidade é impossível no relativismo. Pelo simples fato que a felicidade é um estado que a gente alcança a partir da realização das nossas virtudes, a partir da realização daquilo que é bom, que é justo, que é correto, que faz sentido. O trecho que a gente acabou de perceber é o trecho de uma pessoa não simplesmente deprimida, é uma pessoa que não tem nenhuma expectativa de cura, pelo simples fato que não tem nenhuma esperança de solução para o vazio em que ela imergiu. O vazio absoluto do relativismo moral e cultural em que ela se encontra.
O conceito, o trecho preciso para isso aqui é niilismo. Isto é o absoluto nada do ponto de vista ontológico e substancial e real em que essa pessoa se encontra. E qual é a consequência dessa crise da cultura? É a demissão da ética, é a demissão da psicologia, é a demissão da religião, é a demissão da política, é a demissão de todas as instituições que realizam a pessoa humana, a demissão da família, a demissão da beleza. Então não há bondade, beleza, verdade. Não há ética, estética, ciência ou religião, porque tudo isso é esvaziado por completo. É esvaziado por completo numa concorrência avassaladora que o pluralismo moderno trouxe, de modo que, se todos estão no mercado das possibilidades humanas, então nenhum é verdadeiro em si. E ela flanou vertiginosamente em várias possibilidades da alma humana. Se a gente fizesse uma exegese detida desse trecho, a gente perceberia que ela tentou o corpo na sua vibração mais imediata da boate, em voga na década de 80. Ela tentou seriamente encontrar um sentido da vida na vibração da música que a fazia dançar e vibrar. Provavelmente acompanhado de drogas, sexo e rock and roll, como, aliás, é a geração a que ela pertence. E isso poderia muito bem ser um sentido da vida dela. É um lírico feminino, tá? É uma mulher falando aqui. Falando para um amigo amante, e depois ela vomita. E o vômito é um símbolo, inclusive do livro do Apocalipse, dessa rejeição e dessa mornidão, que não é nem quente nem frio, de uma indiferença moral profunda, de uma tibieza muito profunda. Então veja, ela tentou a boate gay. Ela tentou também engajamento político, ela tentou o marxismo, ela foi revolucionária, pichou usinas hidrelétricas, foi contra o capitalismo universal, a fim de encontrar um sentido para a vida. E ela poderia muito bem, no engajamento político, ter encontrado um sentido para a vida. Mas não, ela também não encontrou um sentido na vida. Ela tentou ecologia, ela tentou cuidar da fauna e da flora e perpetuar a harmonia climática para as próximas gerações, mas tampouco isso fez sentido para ela. Natação, dança, tentou o suicídio como negação mais absoluta e mais profunda da vida, mas tampouco conseguiu. A fraqueza da vontade dela era tanto que nem isso ela conseguiu. E ela tentou também religião. E esse é um ponto muito importante da crise da cultura. Porque a religião realmente considerada, a religião realmente equacionada na vida humana, ela tem uma função hierárquica e conglobante, porque ela lida com aquilo que transcende a própria vida. Com a morte, com a vida depois da morte, com Deus que está para além do mundo. Mas as religiões que ela tentou eram as mais variadas e ela começou a simplesmente mudar uma por outra. E vejam que aparece aqui, e isso é importante, o pôster de Freud no quarto dela. Então vejam, Freud, a gente sabe, defende um ateísmo psicanalítico. Tem uma leitura antropológica da origem da religião que é absolutamente incompatível com a religião tradicional. Mas ela também tinha um pôster de Jesus, ela tinha uma mãe de Oxum no quarto, ela tinha uma imagem de Buda. Vejam, é absolutamente impossível equacionar Freud, o ateísmo, Jesus, Buda e Oxum. Mas ela está tão perdida existencialmente que a sua própria inteligência foi deflacionada. Ela não tem nem mais capacidade de pensar, ela está completamente entorpecida. Claro que essa personagem está no nível extremo, e claro que o Caio Fernando Abreu está apresentando um nível exacerbado de crise da cultura, de crise do sentido, que encontra variações e degradações as mais distintas. O que importa aqui é o princípio da crise da cultura, como crise de sentido e como negação da possibilidade de conhecer um sentido objetivo, um sentido real para as coisas. E a gente pode perceber que isso proveio de uma defesa da liberdade. Esta
personagem, ela gostaria de ser livre, mas ela está absolutamente encarcerada. Ela está absolutamente encarcerada no pior dos cárceres. Ela está encarcerada em si mesma. Ela não consegue sair, ela não consegue encontrar uma verdade objetiva fora dela. Ela não consegue encontrar uma regra ou uma norma objetiva a qual ela deve se adequar. E esse era, antes da crise da cultura, este sempre foi o princípio elementar de toda a educação moral, intelectual, política e espiritual. O que é a educação se não livrar a pessoa da sua ignorância? Livrar a pessoa do seu pequeno ego, da sua pequena experiência restrita e assimilá-la num horizonte muito maior de uma tradição moral, intelectual, pedagógica, espiritual. Só que esta moça, ela está subtraída dessa possibilidade. Ela é apaideuta não porque ela ignora aquilo que poderia preencher a sua inteligência, a sua alma, o seu comportamento, mas porque ela nega essa possibilidade. Ela nega a possibilidade de aprender alguma coisa, inclusive com o terapeuta. Ela demitiu o terapeuta. Como o Cazuza, a quem eu referi como uma espécie de alter ego do Caio Fernando Abreu, desta mesma geração da década de 1980, dizia: vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Na verdade, não se acredita mais na possibilidade de saber quem se é. E o autoconhecimento na tradição ética clássica sempre esteve ligado com o autoaperfeiçoamento. E esse autoaperfeiçoamento, obviamente, não é um autoaperfeiçoamento solitário, isolado. Não é pelagiano no sentido de dizer eu quero, eu posso, eu faço, eu conquisto, eu me aperfeiçoo, eu sou, portanto, virtuoso e feliz. Não, obviamente se dá pela integração com a sociedade e pela assimilação da sabedoria que a sociedade transmite institucionalmente por essas instituições, por esses fatores de educação. Então vejam que a crise da cultura está ligada à crise de sentido, à crise moral, à crise da educação, né, no sentido mais amplo possível. Também a crise política. O que me parece absolutamente necessário de ser pontuado ainda nesta primeira aula é que há dois modelos básicos, portanto, de ética. E eu estou simplificando algo que no campo filosófico pode ser refinado, sofisticado, aprofundado, elaborado. Mas que é o seguinte: ou a gente tem um modelo de ética clássica em que a realização humana depende da prática de determinadas virtudes que implicam a força, o esforço, a superação para alcançar algo maior. Este é o modelo clássico que os gregos defendiam, que os romanos defendiam, que os cristãos defendiam e que alguns modernos defendem. Ou um modelo que a gente pode chamar moderno e pós-moderno, em que há uma redução profunda da expectativa e da proposta de realização humana, pela formação do caráter, pelo amadurecimento da personalidade. Portanto, todo esse campo semântico que o Dr. Ítalo Marcilli trabalha no seu magistério, na sua intervenção pública, depende do primeiro modelo. Porque no nível do Caio Fernando Abreu, no nível do Nietzsche, no nível dos filósofos e psicólogos modernos, relativistas em geral, não há sentido falar de um amadurecimento da personalidade, da formação do caráter. Não no sentido substancial a que eu me referi. No máximo, uma integração, uma recuperação da funcionalidade, no máximo, uma superação de um trauma pontual para conseguir cumprir uma função profissional específica. No máximo. Por exemplo, o behaviorismo. Mas nunca vai se ter, nesse modelo moderno ou pós-moderno, esta perspectiva de que há uma verdade objetiva, transcendente, de que a alma humana tem uma natureza específica e que a natureza humana se dá na forma de uma pessoa, que é o tema de uma aula seguinte. Do ponto de vista da antropologia filosófica, portanto,
e para arrematar conclusivamente a aula, a gente pode distinguir um modelo de pessoa humana e um modelo de indivíduo humano. O modelo da pessoa humana, e com isso eu antecipo e introduzo a próxima aula, é um modelo em que nós temos certas faculdades fundamentais a serem desenvolvidas pela virtude. Faculdades que nos integram às outras pessoas pela razão e principalmente pela capacidade de amar. Amar como um ato de liberdade e de comunhão. E vocês vão ver nas próximas aulas o quanto essa mudança bem filosófica na ética, no fundamento da ética, faz toda a diferença. Porque nesse modelo modernista e individualista que eu apresentei a vocês nesta aula, não há a aposta no nível fundamental de que nós somos pessoas humanas, livres, racionais e capazes de amar e capazes de nos unir com outras. No fundo, esta personagem está completamente isolada, completamente desintegrada e perdeu-se a si mesma, ou seja, se alienou. Mas olha, só há sentido falar de alienação se houver uma identidade a qual se deve preservar. Eu só posso, alienação vem do latim alien, outro, eu só posso perder-me a mim mesmo se eu tivesse quem eu fosse antes. Quando a personalidade dela, e o Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês de renome, descreveu com muita repetição até, mas reforçou muito nas últimas décadas, se a personalidade humana é líquida, não tem forma concreta e consistente, não tem uma natureza, tudo se esvai no ar, tudo se perde, tudo evapora de forma radical. E é isso que nós estamos vivendo. Personalidades que não podem nem ser ditas de fracas. Não chegam nem a ser personalidades fracas que devem alcançar força, que não têm personalidade, não têm consistência nenhuma, não têm identidade ao longo do tempo, não têm projeto existencial de vida. E por isso, é claro que a vida carece de todo sentido. Por isso que a vida se esvazia com muita profundidade e o niilismo se torna a neurose do nosso tempo, para lembrar do Viktor Frankl, que dizia que cada tempo histórico tem a sua neurose coletiva. E a nossa é a perda total de sentido, pelo esvaziamento dos valores, pela decomposição da estrutura social, moral que antes tínhamos. E vejam, esta abordagem ela não deve ser vista como sendo pessimista ou derrotista, o que é muito comum nas filosofias da cultura em geral. É muito comum idealizar o passado e dizer assim, não, no passado tudo era perfeito, todo mundo amadurecia, tinha família, tinha igreja, tinha o Estado, era tudo justo, lindo, tinha boas artes, boas músicas. Não! O drama da humanidade sempre houve uma tensão entre a ordem da alma e a ordem da polis. Sempre houve uma tensão para alcançar a ordem da alma. Esse é o ponto que eu vou mencionar também em aulas seguintes. Só que essas tensões se revelam de determinadas formas históricas. Portanto, é muito importante a gente entender a nossa cultura moderna. É importante entender a nossa experiência atual. E daí porque a ética se beneficia muito de uma reflexão da cultura. Cultura aqui no sentido bem abrangente da linguagem, das instituições e das experiências morais e sociais que nós temos na vida. Na próxima aula, a gente vai continuar a falar desse relativismo que que serve como um princípio da crise da cultura, passando para uma dimensão da espetacularização da realidade. Realidade tornada um espetáculo. Até lá, obrigado. Professor Vitor, queria fazer uma pergunta, mas antes, vamos trocar uma ideia aqui, conversar sobre um assunto que veio à tona a partir desse conto do Caio, maravilhoso, com essa personagem construída maravilhosamente por ele.
Quando eu atendia no consultório, né, entrava um paciente na minha sala e com esse paciente vinha um monte de coisa, né? Quer dizer, vem sua genética, que aponta um certo caminho de desenvolvimento, vem uma hereditariedade não genética, mas por assim dizer, social, daquele primeiro ambiente familiar, então trejeitos herdados da mãe, do pai, da tia, do irmão mais velho, né? Depois vem também toda a biologia, já não só determinada pela genética, mas uma articulação entre a genética e o fator ambiental ao qual ele é exposto. Então, às vezes o sujeito tem uma genética, por assim dizer, favorável a uma alta estatura, mas não teve proteína disponível durante a infância, o sujeito vai ser baixo e assim por diante. Beleza, né? Então a gente começa a aprofundar. O homem não é só genética, não é só hereditariedade, porque a gente já sabe. Ora, dependendo do colégio que esse sujeito foi, ele vai ter um certo conhecimento sobre assuntos da matemática elementar, da química, da biologia, né? Então, se ele frequentou a escola, ele sabe certas coisas, se ele não frequentou a escola, ele não sabe outras, e isso, de fato, impacta no seu comportamento. Depois, subindo, né, no nível de influência que o sujeito carrega em si, que exprime, vem todo o grande campo social e da cultura no qual ele está instalado. Uma pessoa que era um camponês do século XIII, tem dramas próprios específicos da sua época, diferente do sujeito que é um grego do século IV ou V a.C., que é diferente da Cláudia, né? Aí a personagem do conto do Caio, né? Sei lá, que já tentou de tudo, né? E já pagou a conta do analista e já foi para Umbanda, para o Candomblé, foi para a missa e depois para o culto protestante, e tudo para ela. Essa moça, né? Essa moça do conto, ela é, claro, uma caricatura desse eu social que invade o consultório quando aparece um paciente. Então, quando o sujeito ele chega ali para mim, no consultório, ele carrega, como a gente falou, a hereditariedade, a sua genética, a interferência da biologia, né, dos fatores sociais com a sua biologia, ele carrega o seu ambiente familiar e ele carrega também toda a cultura, né, ou spiritus mundi do seu tempo. Daí deriva a pergunta que eu queria que você explorasse um pouquinho, né, que é a seguinte: olha, quando um sujeito desse ele entra no consultório, há uma forma do terapeuta abordar isso tudo chamada bom senso. Então, né, o bom senso ele vai dar conta ali de ajustar ou de ajustar certos problemas ou de compreender certas questões, mas a gente está aqui para ser um pouco mais eficaz, mais profundo, né, e dar para o terapeuta uma ferramenta que esteja para além do bom senso dele, né? Então, não bastaria o bom senso para que a gente pudesse olhar para um sujeito e falar assim: olha, esse sujeito está sofrendo, vamos ajustar aqui 2 ou 3 coisinhas. Olha, a gente está aqui pretendendo algo mais profundo. Eu quero que o terapeuta ele conheça mais ou menos as influências que atacam os seus pacientes ou as pessoas que estão ali na sua frente, por isso que a gente vai, né, assim vai ser tocado esse módulo, né? Então, cada uma dessas coisas que aconteceu com a Cláudia, que é um nome fantasioso que eu estou dando para essa personagem aí do conto, cada uma dessas coisas, um niilismo, um pouquinho de niilismo aqui, um pouquinho de positivismo ali, um pouquinho de hedonismo acolá, né, um pouquinho, né? Ela é uma sopa com todos esses ingredientes e a gente vai destrinchá-los aqui ao longo, né, desse módulo, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, que se você pudesse rapidamente, né, pontuar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre, só indicar, né? Não precisa, obviamente, para desenvolvê-los, precisaria de todo um curso para isso, mas indicar que existe algo que está para além do bom senso. Ou seja, existe uma ferramenta que está para além do bom senso, que o bom senso ele não é a grande escola, por assim dizer, de filosofia moral, que muitas vezes parece isso. Na melhor das hipóteses, hoje para um terapeuta é isso: olha, tem o meu bom senso aqui que pode indicar ou conhecer os caminhos que fazem o sujeito ser feliz. Olha, não, existem escolas que exploram essa arte do bem viver, esses caminhos que levam o sujeito a ser mais ou menos felizes, né? Então, se eu pudesse só pontuar, Vitor, aquelas escolas ou sistemas de filosofia moral, escolas ou sistemas éticos, clássicos e contemporâneos que te parecem os mais relevantes para compreender, que tentaram, né, investigar e compreender esses caminhos de felicidade do homem. Bem, eu diria que a ética das virtudes é a escola que, na minha análise de todas as disponíveis, é a que tem a possibilidade de responder com mais propriedade esses dilemas, pelo simples fato que ela tenta
analisar o ser humano na sua completude. Então, essa tradição da ética das virtudes remonta a Platão, se desenvolve em Aristóteles e no Ocidente culmina com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Exatamente porque percebe que todas as instâncias da vida humana podem ser, em primeiro lugar, aperfeiçoadas e, em segundo lugar, integradas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, tudo que a gente faz pode ser feito melhor se a gente tiver um padrão de excelência. E o padrão de excelência depende de modelos. Esse é um ponto que a gente vai tratar também na nossa... É muito sábio, pertence ao bom senso, se inspirar em alguém mais velho, mais experiente, mais maduro e alguém que já desenvolveu essa faceta disponível da minha personalidade. E provavelmente essa pessoa não é perfeita em todos os aspectos da vida. Portanto, o ideal é que eu me espelhe também em outros modelos, em outros aspectos da vida, buscando realizar toda a minha personalidade. Então, a tradição clássica da ética das virtudes, que tem cultores contemporâneos, parte da ideia pedagógica da natureza humana, que o bom senso também tem. O bom senso sempre tem a ideia exatamente de que o ser humano é falível, ele é fraco e que, portanto, ele precisa de um apoio, de uma ajuda de instituições que lhe deem os critérios de excelência e de pessoas que os realizem de forma máxima. Ele precisa de caminhos concretos, de pessoas concretas que realizem esses caminhos e de critérios para desenvolver a sua personalidade em todos os aspectos. Então, vamos dar um exemplo hipotético do que um terapeuta ou alguém que pudesse ajudar essa personagem, que aliás não tem nome, é interessante, é um eu lírico anônimo. Ela vai vomitando todas essas tristezas, esses dramas. Aliás, olha como o conto termina. No final, ela diz o seguinte: tenho uma coisa apertada aqui no meu peito, um sufoco, uma sede, um peso. Ah, não me venha com essas histórias de atraiçoamos todos os nossos ideais. Eu nunca tive ideal nenhum. Eu só queria salvar a minha. Veja que coisa mais individualista, elitista, capitalista. Eu só queria ser feliz, cara. Gorda, burra, alienada e completamente feliz. Claro que ela nunca seria feliz. Nunca. Primeiro porque ela não seria feliz burra, no sentido moral. Ela não seria feliz exatamente alienada, dissociada do seu íntimo, da sua personalidade. Então, como um terapeuta ou alguém que pudesse ajudar essa mulher com base na ética das virtudes iria começar a lidar? Iria começar a ver os elementos da alma humana, como ela lida com os prazeres mais elementares da mesa e da cama, como ela lida com a paixão do medo, como ela lida com as decisões que ela toma e quais são os princípios norteadores da sua vida. E em quarto lugar, como ela lida com os outros, o que ela faz em relação aos outros. Isso aqui é exatamente o esquema que em Platão chama-se virtudes cardeais: temperança, fortaleza, prudência e justiça. Só isso aqui já poderia arrumar a vida dela. Não arrumar num toque de mágicas, mas ela poderia perceber que, por exemplo, ela pode ser gorda e isso aqui já pode ser uma obsessão alimentar. Ela pode ter anorexia, bulimia, obesidade, ela pode ter uma compulsão alimentar. Já é um ponto aqui. E aí toda a ciência médica, psiquiátrica atua, obviamente. Mas qual é a causa dela ter essa compulsão? A causa psicológica e moral. Em segundo lugar, ela pode ter um medo, ela pode ter uma fobia, ela pode ter um problema qualquer. Bem, o medo é uma paixão muito profunda e por isso tem uma virtude que o regula, que é a virtude da fortaleza ou coragem, que é muito mais ampla do que simplesmente isso, eu estou sintetizando. Depois ela poderia ser uma pessoa atabalhoada, uma pessoa apressada, atravessada, que não pensa, que fala sem pensar. Isso é imprudente. Então já tem uma série, se você pegar só a ética nicômaca de Aristóteles, você já aprende, por exemplo, um campo enorme sobre o que é a prudência, que é a arte da tomada de decisões. E a tomada de decisões depende de duas coisas: de quais são os seus princípios e quais são os meios para realizá-los. E se esses meios são adequados a esses fins. E qual é o contexto que governa a situação. Então, ela já teria aquilo, ela poderia refletir profundamente sobre por que ela está indo para a boate gay, por que ela está indo para o candomblé, ela seria muito mais reflexiva. E em quarto lugar, o que ela faz com os outros.
a justiça, o que ela deve aos outros, como ela serve os outros, como ela trabalha, o que ela entrega, para me valer de um vocabulário que tu tens divulgado e popularizado. Né? Isso é justiça, essa é a virtude cardeal da justiça. Sem ela, sem temperança, sem fortaleza, sem prudência e sem justiça, ela não tem os pontos cardeais de orientação moral. E essa tradição clássica, ela perdura, sobretudo na Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande herdeira da tradição da ética das virtudes clássicas, porque o doutor comum da Igreja, Tomás de Aquino, assimilou essa linguagem de Aristóteles. E o que não quer dizer que apenas filósofos ou teólogos ou intelectuais católicos defendam este modelo. Há muitos outros autores que também propõem esse modelo. E eu vou citar um. Tu pediste escolas, eu vou responder nomes. O aristotelismo contemporâneo, de um autor como Alasdair MacIntyre. O MacIntyre é um autor muito interessante para psicólogos, inclusive, porque ele teve um primeiro livro sobre o inconsciente. O primeiro livro dele é sobre o objeto central da psicanálise de Freud, o inconsciente. Depois ele estudou a escola de Frankfurt, ele escreveu um livro sobre Marcuse, a psicologia política, ou a politização da psicologia, e como a política e as estruturas de poder geram o superego para os ressentimentos e como a liberdade sexual poderia resolver o problema do homem, que é um ponto que a gente vai falar e que está aqui no pano de fundo. Né? E depois ele escreveu um tratado extraordinário chamado Depois da Virtude, que norteia muito da minha reflexão. Como a moral passou a ser pensada depois que o conceito de virtude foi supostamente superado. E ele percebeu que acabou a ética. Depois da virtude não tem ética. Depois da virtude fica o relativismo. Depois da virtude fica a fraqueza total de quem não consegue descrever normativamente. Porque não se trata só de descrever, se trata de aperfeiçoar. E a virtude é o conceito descritivo e normativo que permite um ideal de excelência e de aperfeiçoamento da vida humana. Há outras escolas que eu poderia mencionar, mas eu acho que, por amor à síntese, o aristotelismo tomista, ou não, em geral. Porque depois o MacIntyre se torna um filósofo tomista. Porque ele considera, e aqui a gente pode antecipar um tema que eu gostaria de tratar na oitava e última aula, que é a abertura ao transcendente e as virtudes sobrenaturais, que me parece o fundamento também da crise da cultura e o fundamento de muitas patologias da nossa época, que é o fechamento do mundo na imanência. O fechamento do mundo no que se toca pelos sentidos, um materialismo, um secularismo e é como se fosse ficar dentro de uma caverna. Né? Isso também, e as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, nos abrem para uma outra dimensão e redimensionam toda a nossa experiência humana.